A fé que move montanhas e constrói seu futuro. Napoleon Hill revela. E se eu dissesse a você que existe uma fórmula exata, bíblica, poderosa e esquecida, que pode transformar sua vida financeira, familiar e espiritual de uma só vez? E se essa fórmula estivesse escondida em um lugar onde quase ninguém procura por prosperidade? O Salmo 128? Sim, um salmo. Um texto sagrado que, quando compreendido e aplicado, entrega a mesma sabedoria que levei décadas para descobrir ao estudar os maiores milionários da história. Mas aqui está a contradição. Tudo o que eu revelei em Quem Pensa Enriquece, a Bíblia já dizia antes de mim. Hoje, eu revelo o que nunca contei em vida. E quando você ouvir isso até o final, você não será mais o mesmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa simples frase do Salmo 128 carrega uma das maiores verdades ocultas sobre riqueza e realização pessoal. Porque veja, não é só sobre temer, é sobre o andar. É sobre movimento. A fé, sozinha, parada, é como uma semente trancada em um cofre. Tem potencial, mas não floresce. Quantas vezes você orou, pediu, esperou e nada mudou? Já se perguntou se, na verdade, Deus estava esperando você dar o primeiro passo? Eu vi isso inúmeras vezes ao estudar homens e mulheres de sucesso. Nenhum deles se limitou a desejar. Nenhum construiu impérios apenas pedindo. Eles agiram, mesmo quando tudo parecia impossível. Fé sem movimento é ilusão. E mais do que isso, é estagnação disfarçada de esperança. Durante anos, eu mesmo fui vítima dessa ilusão. Certa vez, ainda jovem, encontrei um homem à beira da falência. Ele era cristão fervoroso, orava todos os dias, lia a Bíblia, jejuava, mas vivia endividado, angustiado e preso em ciclos de escassez. Quando conversamos, perguntei: "E o que você está fazendo, além de orar?" Ele me respondeu com sinceridade: "Estou esperando Deus agir." E eu olhei nos olhos dele e disse: "Talvez Deus esteja esperando você agir primeiro." O que muitos não percebem é que na fé genuína exige responsabilidade. A Bíblia e a vida me ensinaram a mesma lição. Você será abençoado pelo trabalho das suas mãos, não apenas pelo desejo do seu coração. Então me diga, com honestidade, o que você tem feito com as suas mãos? Muita gente tem medo de agir, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não estar pronto. E é aí que mora a armadilha. O medo paralisa. A dúvida rouba o tempo, e o tempo é o ativo mais precioso que você tem. Já reparou como o medo sempre vem disfarçado de prudência? Você pensa: vou esperar mais um pouco. Quando tudo estiver certo, eu começo. Mas isso é uma mentira que a mente conta para não sair da zona de conforto. A fé verdadeira, a que transforma vidas, abre portas e cria realidades, não espera a condição perfeita. Ela cria as condições. Sabe o que mais me impressiona? Quantas pessoas dizem acreditar em Deus, mas não confiam o bastante para dar um passo de fé. Ora, se você diz que confia no Criador do Universo, por que hesita tanto em seguir o impulso que Ele mesmo colocou dentro de você? Tem gente que acredita que riqueza é dom de poucos, que nasceram para lutar, enquanto outros nasceram para vencer. Isso é uma mentira. A diferença entre o pobre de espírito e o rico de realizações está no movimento. Os que vencem, vencem porque andam nos caminhos. Caminhos exigem escolhas. Caminhos exigem riscos. E, sobretudo, caminhos exigem constância. Você se lembra de quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Pedro andou enquanto olhava para Jesus, enquanto mantinha sua fé alinhada à direção. Mas no momento em que olhou para o vento e as ondas, afundou. Assim é com você. Enquanto sua mente está focada na promessa, você anda sobre o impossível. Mas quando se volta para as dificuldades, você afunda no medo. A diferença entre caminhar e esperar está em quem comanda sua atenção. O mundo vai sempre te oferecer ventos, ondas, caos. Mas o que você escolhe olhar? Durante minha jornada de pesquisa, encontrei algo poderoso. Pessoas que acreditavam profundamente que estavam destinadas à grandeza. Tinham um padrão comum.
Elas agiam como quem já havia recebido a promessa. Elas trabalhavam, estudavam, investiam, mesmo sem garantia nenhuma. E é aqui que mora o segredo. A fé que gera frutos é a fé que age antes de ver. Você não precisa enxergar o destino completo. Precisa apenas confiar que o próximo passo vai surgir quando você pisar. É como atravessar uma ponte na neblina. Cada metro se revela quando você avança. Mas se você parar, fica eternamente preso ao ponto de partida. E agora, eu te pergunto, quantas vezes você parou por medo? Quantos sonhos ficaram engavetados porque você esperou o momento perfeito? Quantas oportunidades você deixou passar porque achou que ainda não era suficiente? Está na hora de entender: o temor ao Senhor não é paralisia espiritual. É reverência ativa. É viver com o senso de que existe um propósito maior conduzindo seus passos, mas que você precisa se mover para que esse propósito se manifeste. E há uma verdade ainda mais profunda. Deus honra o movimento, não a desculpa. A Bíblia está repleta de promessas para quem busca, quem bate, quem anda. Ou seja, promessas para quem age. Não existe promessa bíblica para quem fica parado. Quer prosperidade, quer abundância, então trabalhe com propósito. Dê o seu melhor mesmo quando ninguém estiver vendo. Organize sua vida financeira, corte gastos desnecessários, honre seus compromissos. Pare de dizer, eu sou assim mesmo, e comece a dizer, eu estou em construção. A ciência já comprovou que o cérebro responde à fé com ação. Quando você acredita de verdade que algo é possível, seu foco aumenta, sua produtividade cresce e seu corpo entra num estado de performance superior. Ou seja, a fé literalmente transforma seu corpo e sua mente. Mas só quando ela é acompanhada de passos concretos. Você quer um caminho de abundância? Então ande. Porque, como diz o Salmo, é andando nos caminhos que o favor se revela. E aqui vai um convite. Durante os próximos dias, escolha uma área da sua vida onde você vem apenas esperando e dê um passo. Um passo. Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Pode ser abrir aquele negócio, entregar aquele currículo, fazer aquele curso, começar aquele hábito. Porque toda grande vitória nasce de um primeiro passo dado em fé. E se a promessa do Salmo 128 é verdadeira, e eu acredito que é, então feliz será aquele que teme ao Senhor e anda. Então me diga, quando você vai começar a andar? Tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Esse versículo do Salmo 128 não está apenas descrevendo uma família harmoniosa, ele está revelando o verdadeiro coração da riqueza. E aqui está a chave que quase ninguém percebe. A verdadeira prosperidade começa dentro de casa. Sim, a Bíblia está nos dizendo que a bênção material e espiritual não é plena se não se manifesta também na sua família. E eu afirmo com convicção, depois de anos estudando os homens mais ricos e influentes do mundo, aqueles que prosperaram de forma duradoura, sem perder a paz, foram os que compreenderam o valor da estrutura familiar. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já viu alguém aparentemente bem-sucedido, com um carro caro, casa grande, roupas de grife, mas com o casamento por um fio, os filhos distantes e um vazio que nem todo o dinheiro do mundo preenche? Será que isso é riqueza? De verdade? A cultura de hoje nos ensinou que sucesso é subir na vida mesmo que isso custe seu lar. Mas eu digo, isso não é sucesso. Isso é ilusão. De que adianta conquistar o mundo e perder a alma, ou a família? A verdadeira riqueza é multiplicadora. E isso inclui multiplicar amor, presença, valores, propósito dentro da sua casa. Uma videira frutífera, como diz o Salmo, é aquela que está plantada, cuidada e valorizada. Não é arrancada pela pressa, nem negligenciada pela ambição. E os filhos como rebentos de oliveira é uma imagem profundamente simbólica. A oliveira é uma árvore resistente, longeva, que dá frutos preciosos, mas só se for cultivada com paciência e sabedoria. Isso é exatamente o que nossos filhos representam. Um legado que depende da qualidade da nossa fé e do nosso tempo.
Você pode estar se perguntando, mas Napoleon, eu venho de uma família quebrada. Como posso construir essa videira frutífera? Como plantar oliveiras no meio do caos? A resposta é mais simples do que parece. Você começa com o que tem. Mesmo que o solo pareça árido agora, a semente certa plantada com fé e ação começa a transformar tudo. Eu conheci um homem em Chicago, durante minhas entrevistas, que foi criado em um lar disfuncional, com pais ausentes e pobreza extrema. Mas ele decidiu que, ao formar sua família, faria diferente. Todos os dias ele orava com os filhos, jantava à mesa com eles, lia provérbios em voz alta. E sabe o que aconteceu? Seus filhos se tornaram líderes, seu casamento floresceu e seus negócios prosperaram mais do que ele jamais imaginou. Por quê? Porque ele entendeu a ordem da prosperidade: Deus, família e depois finanças. Agora veja, quando você fortalece sua casa, você se fortalece também. A energia que vem de um lar em paz é combustível puro para a realização dos seus sonhos. Já percebeu como trabalhar é mais leve quando a alma está em paz? Como pensar com clareza é mais fácil quando há apoio em casa? Mas muitos têm medo de investir tempo na família. Dizem, estou lutando por eles, preciso trabalhar mais. E sem perceber, se ausentam tanto que quando finalmente vencem, já perderam aquilo que realmente importava. Essa é uma ferida silenciosa, uma dor que conheci de perto. Anos atrás, acompanhei de perto a história de um empresário muito respeitado. Ele construiu um império, era admirado por todos. Mas seu filho mais velho, sentindo-se rejeitado, mergulhou no vício e acabou morrendo aos 28 anos. O empresário nunca mais foi o mesmo. Em uma conversa, ele me disse: troco todo o meu dinheiro por um jantar com ele, hoje. Aquele homem tinha tudo e não tinha mais nada. O Salmo 128 nos lembra que a prosperidade não está separada da família. Ela começa na família. E a ciência confirma isso. Pesquisas recentes mostram que pessoas com relacionamentos familiares saudáveis vivem mais, adoecem menos, tomam melhores decisões financeiras e são emocionalmente mais estáveis. A Bíblia e a ciência estão dizendo a mesma coisa. Prosperidade de verdade começa ao redor da mesa. Então me diga, você tem dado valor às suas videiras? Tem cuidado dos rebentos que Deus colocou em sua vida? Ou está terceirizando o que é sagrado? Você pode começar hoje. Não precisa ser perfeito. Precisa ser presente. Comece com um café da manhã juntos, uma oração antes de dormir, um elogio sincero, um pedido de perdão, se for necessário. Pequenos gestos regam a videira e fortalecem as raízes da oliveira. Se sua casa está em desordem, saiba, Deus restaura. Mas Ele espera que você se mova. A promessa é para quem teme e anda. Então ande em direção à sua casa. Refaça laços, reacenda a mesa, reconstrua o altar familiar. Porque quando sua videira floresce, sua vida floresce. Quando os rebentos crescem fortes, seu legado se torna eterno. Essa é a verdadeira riqueza. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Essa afirmação parece simples, mas nela está escondida a raiz de todos os resultados da sua vida. E por mais que eu tenha estudado grandes impérios, biografado milionários e dissecado histórias de sucesso, nada me surpreendeu mais do que essa verdade. O maior inimigo da riqueza não está no mundo, está dentro da sua mente. Você já reparou como há pessoas inteligentes, capazes, com talentos incríveis, mas que vivem repetindo os mesmos ciclos? De fracasso, dívidas, desânimo. Por que isso acontece? Porque lá dentro, bem no fundo, elas não acreditam que merecem prosperar. Elas podem até dizer que sim, mas a voz dominante em seus pensamentos diz: não é para mim, eu não consigo. Isso é coisa para gente sortuda. E aqui está o perigo. A mente não distingue entre verdade e mentira. Ela apenas responde àquilo que é alimentado com frequência e emoção. Então, se você repete pensamentos de escassez, medo,
insuficiência. Cedo ou tarde, sua realidade começa a se alinhar a isso. Como eu escrevi certa vez, você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Quer ver um exemplo? Eu conheci um homem extremamente talentoso em Atlanta. Sabia tudo sobre vendas, comunicação, liderança, mas vivia trocando de emprego, sempre com o mesmo discurso. Algo sempre dá errado comigo. Até que um dia ele percebeu que repetia a frase que ouvia do pai desde criança: "Você é azarado igual seu tio." Aquilo havia se enraizado tão profundamente que, mesmo inconscientemente, ele vivia confirmando essa crença com suas decisões. A mente, quando contaminada com medo, dúvida e rejeição, começa a sabotar silenciosamente qualquer tentativa de crescimento. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. Você pode até pisar no acelerador, mas não sai do lugar. Ou pior, queima o motor. E eu te pergunto, qual é o freio que está puxado na sua mente hoje? Você acredita que o dinheiro é sujo? Que enriquecer é pecado? Que a humildade está em aceitar o mínimo? Pois saiba, essas crenças não vêm de Deus. São sementes de limitação plantadas por uma sociedade que aprendeu a desconfiar da abundância. A Bíblia, ao contrário, é clara. Deus se apresenta como pai que deseja prosperar seus filhos. Em Deuteronômio está escrito: "O Senhor é quem te dá força para adquirir riquezas." O problema é que muitos pedem bênção, mas rejeitam o poder de crer que podem viver com abundância. E há algo ainda mais sério. Quando você pensa pequeno, você não prejudica apenas a si mesmo. Você enfraquece o impacto que poderia ter na vida de outras pessoas. Quantas ideias, empresas, livros, projetos foram enterrados porque alguém duvidou de si? Quantas famílias viveram uma vida inteira no limite porque um dos pais achava que não tinha perfil para empreender? A mente é o campo de batalha mais importante da sua vida. Não existe fé forte com pensamentos fracos. Não existe realização duradoura com uma mentalidade que espera fracasso. E eu sei, mudar isso não é simples. A maioria das suas crenças foi construída ao longo de anos, às vezes décadas. Mas aqui está a boa notícia. Assim como uma crença foi plantada, ela pode ser arrancada e substituída. Foi exatamente isso que eu fiz. No começo da minha carreira, eu mesmo carregava crenças limitantes. Cresci ouvindo que os ricos não vão para o céu, que dinheiro só vem com sorte ou malandragem. Mas quando comecei a entrevistar milionários, percebi que muitos deles tinham ética, propósito, fé e um pensamento totalmente diferente. Eles acreditavam que enriquecer era uma responsabilidade para poder servir melhor. Essa foi a virada, e talvez seja a sua também. Você precisa começar a questionar os pensamentos que vêm à sua mente. Quando surge um "eu não consigo", responda com "quem disse?" Quando vem um "isso não é para mim", pergunte "por que não seria?" A reprogramação mental começa quando você deixa de ser refém das vozes do passado e começa a me escolher conscientemente no que acreditar. A ciência já comprovou, o cérebro é plástico. Ele pode ser moldado por meio da repetição, da visualização, da meditação e da linguagem. É possível ensinar sua mente a pensar como alguém bem-sucedido, antes mesmo de ter sucesso. E o incrível é que, quando você muda a mente, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados mudam. Comece com pequenos passos. Substitua palavras de limitação por declarações de fé. Escreva todos os dias: "Eu sou digno da vida que desejo." Visualize sua vitória como se já tivesse acontecido. Cerque-se de pessoas que te desafiem a pensar grande. Mas acima de tudo, pare de aceitar como verdade tudo o que você pensa. Nem todo pensamento é seu. Muitos são heranças emocionais de pais, avós, traumas, que você pode e deve reescrever. Se sua mente tem o poder de construir realidades, o que você quer construir a partir de hoje? Talvez o seu maior milagre não esteja em algo que virá de fora, mas em algo que precisa ser quebrado dentro de você. Porque quando a mente muda, tudo muda. Você pode até continuar morando na mesma casa, frequentando o mesmo lugar, mas será outra pessoa.
com outra frequência, outro nível, outra realidade. E essa realidade começa com um simples pensamento: eu posso, eu mereço, eu sou. Porque, como está escrito, assim como você pensa no seu coração, assim você é. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e te irá bem. Salmo 128:2. Essa promessa é direta, sem rodeios, e ainda assim, ignorada pela maioria. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, a prosperidade não é um favor aleatório dos céus, nem uma questão de sorte ou destino. Ela é, antes de tudo, condicional. Você quer viver em abundância? Ser feliz? Que te vá bem? A Bíblia é clara. Isso é consequência do trabalho das suas mãos. E aqui está algo que quase ninguém diz, nem mesmo eu, por muitos anos. A fé que não se traduz em ação é fé morta. Hoje, muitas pessoas confundem espiritualidade com passividade. Ficam esperando Deus mover as águas, mas se esquecem que foi Pedro quem teve que sair do barco. Outros dizem: estou esperando o tempo de Deus. E eu pergunto: será que Deus não está esperando você se mover primeiro? Você já ouviu esse tipo de desculpa? Talvez até tenha dito algo assim nos últimos dias. Mas me diga, quantos sonhos seus estão parados porque você está esperando uma autorização invisível para começar? Quantas vezes você se pegou pensando: quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando tudo estiver certo, e percebe que esse quando nunca chega? Porque a verdade é essa: o momento ideal nunca aparece. Ele é construído com as próprias mãos. Durante minhas pesquisas, eu me deparei com uma estatística que me assombrou. 90% das pessoas desistem de um projeto ou ideias antes, mesmo de tentar pela segunda vez. E a razão? Medo, dúvida, procrastinação. Mas o que mais me entristece é que a maioria dessas pessoas acreditava que estavam esperando por um sinal divino. Mas o Salmo não diz: feliz será aquele que espera no sofá. Ele diz: do trabalho, de tuas mãos comerás. E essa palavra, trabalho, carrega uma beleza que foi distorcida com o tempo. Em seu sentido mais profundo, trabalhar não é apenas fazer algo para ganhar dinheiro. É se colocar à disposição do propósito de Deus através das suas ações. É servir com excelência, é contribuir com seus talentos, é dar o seu melhor, mesmo quando ninguém está vendo. E aqui está algo importante: o trabalho das suas mãos só gera fruto quando está conectado ao seu coração. Tem muita gente que trabalha duro, mas não vê resultado. Por quê? Porque trabalham apenas por obrigação, sem propósito, sem paixão. E a Bíblia também fala disso. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Já pensou nisso? Talvez você esteja semeando em solo seco porque não está colocando sua alma no que faz. Certa vez entrevistei um vendedor de sapatos que ganhava mais do que muitos executivos. E sabe o que o diferenciava? Ele dizia: eu não vendo sapatos, eu faço pessoas se sentirem confiantes ao andar. Esse homem entendeu que o trabalho é uma extensão da fé, e a prosperidade que ele viveu foi resultado direto disso. Mas o contrário também é real. Eu conheci, nos meus anos de pesquisa, um empresário influente que vivia frustrado. Tinha dinheiro, sim, mas dizia que nada mais o motivava. Quando fui conversar com ele, percebi que ele havia construído toda a sua trajetória fazendo o que odiava, apenas por status e lucro. No fim, ele estava cansado, vazio e com a família destruída. O que parecia ser sucesso, na verdade, era um castelo de areia. Isso me marcou, porque ele provou com sua dor que prosperidade sem alinhamento com a alma não se sustenta. E você? Tem colocado suas mãos onde seu coração também está? Ou tem trabalhado apenas por sobrevivência, enquanto seus sonhos apodrecem numa gaveta esquecida? O Salmo nos ensina que a felicidade e o progresso são consequência do agir com propósito. E isso exige coragem. Exige parar de adiar. Exige começar com o que se tem. Muita gente espera ter capital para empreender, mas se recusa a estudar gratuitamente na internet. Espera ter tempo para cuidar da saúde,
mas não caminha 15 minutos por dia. Espera ter um chamado para começar um projeto, mas ignora que o próprio desejo no coração já é o chamado. Se você quer viver o te irá bem do Salmo 128, comece pelas suas mãos, pela sua rotina, pela sua atitude diante do que faz. A prosperidade responde àquilo que você planta, cuida e executa. E não confunda movimento com distração. Estar ocupado não é o mesmo que estar no caminho certo. Você pode estar se esgotando em tarefas sem sentido e achar que está avançando. Mas a Bíblia diz: do trabalho das tuas mãos comerás, não do trabalho que você faz por obrigação, mas do que você gera com consciência, entrega e fé. Comece hoje, com o que tem. Haja como quem já carrega a promessa. Faça com excelência, com verdade, com intensidade. E acima de tudo, com alegria, porque está escrito: feliz serás e te irá bem. Essa é a fórmula que ninguém te contou. O que parece ser só mais um versículo é uma chave espiritual e prática para prosperar. Você está disposto a usá-la? Ou vai seguir esperando pelo momento certo que nunca chega? A promessa já foi feita, a instrução já foi dada. Agora é a sua vez de agir. Se existe um ponto deste vídeo que você precisa guardar com todo o coração, é este. A fé verdadeira só se manifesta quando encontra ação, propósito e direção. Não adianta apenas acreditar, é preciso agir como quem já recebeu a promessa. Prosperidade não é acaso, é construção consciente. Começa no espírito, se manifesta na mente e floresce no trabalho das suas mãos. E agora, se esse conteúdo tocou sua alma e te fez refletir, de verdade, então você está pronto para subir mais um degrau na sua jornada de crescimento e sabedoria. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo, um passo além, para que você se torne 1% melhor do que você é agora. Se você acredita que esse canal tem sido um instrumento de transformação na sua vida, considere apoiar com o botão Valeu. É uma forma direta de fortalecer essa mensagem e nos permitir alcançar ainda mais corações. E se você deseja fazer parte da nossa comunidade de maneira mais próxima, com conteúdos exclusivos, prioridades nos comentários e nos vídeos, torne-se um membro assinante. Sua presença será muito bem-vinda. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E te espero no próximo vídeo. Vamos juntos ativar o que há de mais forte dentro de você, porque a sua melhor versão está a apenas uma decisão de distância.